Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em Veja TV de Veja.com e mais um dia daqueles. Minha gente, lá veio o governo para tentar colocar fim à greve dos caminhoneiros, ao protesto, e democraticamente o governo falou o seguinte, aqui ó, eu vou te colocar um inquérito da Polícia Federal se você não parar de fazer essa coisa, isso para os caminhoneiros, de querer bloquear a rodovia, e vou te aplicar uma multa de R$10 mil por hora, se você não obedecer o que a gente está mandando. O recado foi da Justiça, mas a provocação foi do governo. Foi o AGU que buscou a Justiça para tentar mandar um recado para os caminhoneiros. E no fundo disso tem medo, muito medo. Aliás, medo que fez com que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desse declarações de guerra há alguns dias. Tudo isso e muito mais no dia dele, Marco Antônio Villa, aqui entre nós. Tudo bem, Villa? Tudo ótimo, tudo ótimo. Villa, eles estão com medo mesmo, hein? Tá um clima de tensão dentro do PT. Parece assim que é o apagar das luzes do final do túnel. Olha, Joyce, os últimos 12 anos, desde 1º de janeiro de 2003 até agora, certamente esse é o momento mais difícil do PT no governo federal. De um lado, porque quem está comandando não é mais Lula como presidente, apesar que ele fica por trás tentando movimentar os peões, é a Dilma, que é de uma incapacidade absoluta tal. Por outro, a situação econômica é extremamente difícil e o cenário desenhado é cada vez pior. Imaginava-se em janeiro que seria ruim o ano, hoje em fevereiro tudo indica que o ano vai ser pior do que se imaginava no mês passado. Nós temos uma situação internacional dos parceiros do Brasil que não são lá também muito boas, de parceiros tradicionais brasileiros, como por exemplo a Argentina. E no campo interno, é um governo sem base congressual, sem nenhuma base congressual, como nós vimos na eleição recente para presidente da Câmara, como é sabido e discutimos aqui. E principalmente, claro, a grande questão nacional que vai marcar o ano de 2015, que é a questão do petrolão. Então, quando o Lula participou daquele ato em defesa da Petrobras, o que é uma coisa assim inacreditável. É um tapa na cara. É um tapa na cara das pessoas honestas. Claro, qualquer cidadão de bem que vê que o PT e sua base aliada montaram um esquema para saquear a Petrobras, para manter um projeto de poder. Gente, propina também é crime. Isso aí, tem batedor de carteira, tem ladrão de banco. A gente tem que colocar cada macaco no seu galho. Sim, então, sim. assim, propina é crime, sim, negociar até crime, sim, mas o que eles fizeram foi um projeto de ataque frontal ao coração da democracia brasileira. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Aí vem o ex-presidente Lula, com aquela pachorra toda, convoca um ato em defesa da Petrobras. Camarada, Petrobras que vocês saquearam, como assim? Me explica, fala José, né? Fala, presidente Lula. E aí convoca um ato em defesa da Petrobras, e aí ainda no ato eu coloquei um trechinho aqui de um dos discursos de Lula, ele disse assim, olha, a Petrobras foi muito roubada porque ela enriqueceu muito. Se você coloca ali um rato que come um pedacinho de queijo, imagina se você colocar o queijo inteiro, o rato vai comer, o rato do PT encheu a barriga. Claro, né? claro. Mas aí no meio disso, no final, teve um trecho que te chamou muita atenção, né, Lula? Sim. Lula não! Opa! Eu vi a fala. Não, pelo amor de Deus, né? Vamos começar tudo de novo. Um trecho que chamou a atenção. Professor Marco Antônio Villa, nosso colunista de Veja e também comentarista de moda nas horas vagas. Vamos lá. Que é o trecho em que o ex-presidente chama pra guerra. Ele incita a violência. Incita a violência. É interessante o ato. Eu fiquei assistindo todo o vídeo, lendo, vendo as fotos, o antes, o durante e o depois, para tentar entender um pouco aquilo, né? Fazer um estudo antropológico daquele ato grotesco. Primeiro os participantes, quem estava na mesa diretora, os discursos que foi falado. Nenhum entusiasmo, as pessoas tinham vergonha de estar lá no fundo, não havia entusiasmo sincero de ninguém e tal. Por outro lado, 500 pessoas, poxa, com partidos, sindicatos, com todo aquele movimentos sociais, como eles gostam de falar, com tudo aquilo conseguiram reunir 500 pessoas e tal. Isso dentro do prédio e fora, com aquela atuação fascista de grupos agredindo os opositores que estavam manifestando na ordem, na paz, o direito à liberdade de manifestação garantido, inclusive, como é bem sabido, pela nossa Constituição. Mas dentro da BI, e eu gosto sempre de lembrar que a Associação Brasileira de Imprensa foi criada durante a ditadura do Estado Novo, recebeu terreno, prédio, dinheiro, nunca se manifestou contra a ditadura do Estado Novo, que prendeu, torturou, assassinou muitos jornalistas, silêncio da BI. Então é importante sempre destacar esse fato histórico. Mas lá dentro, o que estava ocorrendo, o Lula tentando entusiasmar. E interessante com o que é essa lenta agonia do PT, o que é a
decadência tal, né? De um lado, um discurso sem entusiasmo do Lula, com dificuldade para falar, de articular o raciocínio, de vir com novos exemplos, falar outra vez da mãe, que a mãe nasceu analfabeta, isso nós já sabemos, afinal todos nascem analfabetos. Agora, contar essa história genial, outra né? vez é inacreditável. Quer dizer, ele não tem nada de novo para apresentar no argumento dele. E aí você percebe que ele não estava entusiasmado, ele mesmo sentindo, e o público querendo um final apoteótico. O final não vinha. Aí quando ele disse que era honesto, o público se levantou. Até imaginei que fosse protestar. Não, era para aplaudir, para falar, agora vai Lula, conclui com a forma épica o final da sua intervenção. E aí que ele faz a referência, olhando para o Stedley, eterno dirigente, dono, presidente, proprietário do MST, no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e diz assim, quando você colocar, já que eles querem briga, eles vão ter briga, nós vamos colocar na rua o exército, olhou para ele, para o Stedley, o exército do MST e tal. Ou seja, está sinalizando claramente que a disputa política é uma coisa, que é o que nós queremos. É a disputa que nós estamos assistindo. Ele não. Ele está partindo claramente para ameaça, para agressão física, ou seja, mostrando que esse projeto criminoso de poder não será fácil de ser derrotado. E ele, ao agir dessa forma, ele está claramente lendo. E o Lula é, e já disse aqui, o melhor leitor de conjuntura da história recente brasileira. Ele percebe que ele está contra as cordas, como nunca esteve nos últimos 12 anos o poder do PT. Então é para tentar coagir os opositores. Mas certamente dessa vez nem as ameaças do Lula serão levadas a sério, né? Não tem como levar nada a sério sério que não dá, envolva o ex-presidente Lula. Até já tem dá. participação de tuiteiro dizendo o seguinte, eu me perdi aqui, mas eu lembro do texto, eu já acho o nome. O nosso tuiteiro diz o seguinte, olha, pergunta, aqui achei, o Gilma Pereira, olha, pergunta ao Vila o que ele quis dizer quando afirmou que Lula não é um homem de esquerda. O que eu digo é o seguinte, no sentido clássico, tradicional, aquele antes da queda do Muro de Berlim, que é bom lembrar que os últimos 25 anos houve uma crise profunda das ideologias e uma quebra daqueles paradigmas construídos lá em 1789 na Revolução Francesa, aquela ideia tradicional de direita, centro-esquerda, e consagrado em 1848, onde, vamos dizer oficialmente, nasceu o socialismo tal, né? Como leitura de mundo revolucionário, a época, o ano da publicação do Manifesto Comunista, antes das revoluções de 48, que começam mais ou menos a metade do ano, na Primavera dos Povos, por ali, mas em fevereiro de 48 é que sai o Manifesto Comunista tal. E aí aquela ideia de que era esquerda. A esquerda era aquela que partia da ideia da estatização dos meios de produção, o papel do Estado, um partido único. Em suma, toda uma concepção, que não vou, fica difícil descrevê-la toda aqui, mas que ao longo da história se consagrou na Revolução de 1917, que levou depois à criação em 22 da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse sentido, Lula não é tributário dessa tradição, né? Ou seja, a sua concepção é muito mais o velho caudilismo latino-americano, da ideia do caudilho, aquele que sabe tudo, aquele que transcende as ideologias, entre direita, as antigas ideologias, direita e centro-esquerda, que busca uma relação pessoal com as massas, sem inclusive a estrutura de partido. É uma relação dele com as massas e não necessariamente mediada por um partido. Em suma, não tem nada a ver com aquela velha tradição socialista dos vários socialismos, né? Eu sou o marxista, o proudhonista, o blanquista, etc., lá de 1848. Nesse sentido, ele não é um elemento da velha tradição da esquerda. Ele tem a ver com a tradição latino-americana. É um oportunista político que se aproveita de um discurso que tinha aqui no Brasil, pega um pouquinho ali, um pouco acolá, bate, faz um mix, busca essa relação direta com as massas, sem a mediação, inclusive, de parlamento, sem a mediação do seu próprio partido, já com a sua relação indireta, para construir a figura pessoal dele, do lulismo e tal. Então, nesse sentido, no sentido clássico, não é um homem de esquerda no sentido da tradição socialista, que morreu no dia 9 de novembro de 1989, quando caiu o Muro de Berlim, né? Bom, eu tenho a participação aqui da Maria Gonçalves, ela me diz o seguinte, todos criticando muito esse trecho que o ex-presidente Lula incita mesmo um confronto, alguns dizendo, olha, ele incita a guerra civil, ameaça o povo com o MST, com o exército de Stedley, que vergonha, né? Muita gente criticando. E muitas participações que eu não posso nem ler, gente. O que eles dizem aqui do ex-presidente Lula, o que os tuiteiros dizem, concordo com tudo isso, tá? Só não posso falar porque, né, pode ter criança na sala. Então é melhor a gente não falar, né? Porque é uma coisa absurda a gente ver o tamanho da repulsa das pessoas de bem que querem cuidar do Estado brasileiro, que entendem que o que é público é público, o que é privado é privado, que a gente tem o direito de discordar, de dizer se o governo
não fez o que devia fazer. Esse governo não presta, esse governo fez tudo errado na economia, os números estão aí, os indicativos estão aí, esse governo é corrupto e eu vou protestar contra isso. E aí o Lula responde, quer vir? Então venha que a gente vai colocar a amnistia em cima agora, de você. Você imagina, Joyce, eu vejo, encontro as pessoas na rua, as pessoas falam tal, esse sentimento de profunda indignação e algumas vezes até de impotência que, de certa forma, isso vai ser materializado, isso vai acabar na manifestação de domingo, de 15 de março, né, que certamente vai ser um marco, acho que nesse processo de lutas desse ano de 2015, mas é interessante destacar, você fala assim, vem uma criança, um menino, está com 10 anos, uma menina, 9, 10 anos, está na escola, está pensando já em escolher uma profissão, ainda não sabe, ainda é muito cedo, o pai e a mãe ensinam os valores com o resto da vida em sociedade, pergunta, pai, o que é petrolão? Que ele ouve falar todo dia na televisão. Se o pai, ao explicar para os filhos o que é o petrolão, a pergunta dos filhos é natural. Como é possível viver num país com tantos problemas sociais como tem o Brasil? A criança vai perguntar. E ter o petrolão e não acontecer nada. E a presidente vir falar como se nada tivesse acontecido, com a maior tranquilidade, e um ex-presidente, onde começou o petrolão, falar que ele está querendo defender uma empresa que ele próprio destruiu. Então perceba a crise de valores, que muitas vezes a gente, quando fala em corrupção e petrolão, esquece também a crise de valores na formação dos jovens, das crianças, brasileiras, no meio, nesse oceano petista de corrupção. Quer dizer, a tragédia que isso é na formação de valores, né, da vida em sociedade, que a gente muitas vezes não quantifica. Agora, a figura do presidente Lula é uma figura caricata e é uma figura da decadência. Veja que ele tentou apagar um incêndio em Brasília, não adiantou nada, foi para lá, se reuniu, falou com A, falou com B, nada. A crise política, ela continua, porque de um lado, e hoje teve a instalação da CPI só da Câmara dos Deputados, não é uma comissão parlamentar mista, da Petrobras, e estamos aguardando a tão propalada e estranha demora da lista do Janot. Né? Fala pro Janot de novo. Tô de olho em você. Claro, fala. Toda semana você fala. Falo, tem de falar. Eu tô de olho em você, Janot. Eu e milhões de brasileiros de bem estamos de olho no seu trabalho. Você não representa a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Você não representa a si próprio, você representa o povo brasileiro. Você tem uma responsabilidade histórica. Não é para contemporizar com os poderosos, né? Se tiver provas que possam levar a uma abertura de investigação, ainda não é indiciamento, tem de solicitar, tem de ter coragem cívica republicana. Daí que eu estou de olho, primeiro em você, e segundo, no relator, Teori Zavascki, que volta a dizer que na segunda fase do julgamento do Mensalão, ele foi muito mal. E agora, na segunda turma, nós temos de ficar de olho, todos os brasileiros de bem, nós estamos decidindo, em 2015, no STF, uma parte importante da história do Brasil, da nossa vida aqui, dos nossos filhos, netos, da família, do destino da nossa pátria. Lula, Dilma, esses não têm pátria, para eles a bandeira é um simples pano. Para nós, é parte da gente, é parte do nosso corpo. Eles são traidores da pátria. Eu sempre digo aqui, qualquer país sério, eles seriam acusados de crime de lesa pátria. Então nós temos que ficar de olho em duas pessoas que são chaves no julgamento, no campo da esfera da justiça. Que temos a questão do parlamento, que é outra história, que é a figura do Rio de Janeiro, daí que eu estou de olho no senhor, e de olho, é a história do peixe e do gato, e de olho no ministro Teori Zavascki. Vamos ver se vocês cumprem efetivamente a sua tarefa histórica e não se dobrem para os donos do poder, né? É porque o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, claro, né? Não claro. pode ter mais Marcos Valério por aí, não. Porque claro. assim, gente, vem cá, né? Nós temos lá os corruptores, os empreiteiros, atrás das grades. Tô falando que eles não merecem? Não, não tô não. Né? Corrupto, corruptor, claro. Todos devem ser julgados e devem ser condenados e devem sofrer com o rigor da lei. Todos. E os políticos? A lista claro. Não sai, a lista não sai, a lista não sai. E uma lista que começou com 10, depois foi para 20, depois 30, depois chegou o seu número cabalístico que eu trouxe para você aqui em primeira mão de 70 e tantos. Já se fala em perto de 80. Só Janot sabe, de fato, qual é o tamanho dessa lista, além de Sérgio Moro, claro, os procuradores. Agora, tá demorando, né, Vila? Tá demorando porque assim, demais. eu tô achando que o pau que bateu em Chico, né, foi mais ágil. Né? Porque o pau que vai bater em Francisco. Tá demorando. Claro. Porque você imagina, né? Tudo já vem a investigação feita pela 13ª vara, sempre, tem de lembrar, número 13, a vara federal lá do Paraná. O processo, portanto, já veio instruído, as provas, dados, etc. Tá tudo ali. Agora, o grosso do trabalho até agora foi do Sérgio Moro e toda a equipe.
né, com a presença do Ministério Público, da Polícia Federal e tal. Agora, a questão para abrir, fazer a abertura de investigação está demorando excessivamente. E o que me deixa muito preocupado foram os encontros ocorridos entre Rodrigo Janot e José Eduardo Cardoso. Evidentemente, aquela história que não né? basta... Teve mais um agora, que ele disse, não, é porque a gente estava pensando num projeto em comum aqui, daí saiu informação de que poderia ser um alerta que o ministro estaria fazendo para Janot sobre a segurança dele. Estranhíssimo. Assim, parece conversa de maluco, não parece? Parece conversa de maluco, é muito estranho, é necessário ficar muito claro, transparência absoluta, nós estamos decidindo a sorte do Brasil, manobra não vai dar certo. Querer dar uma de gaiato, de malandro, alguém que queira fazer isso, não vai dar certo. É fundamental que essa lista seria divulgada após o Carnaval. Chegou quarta-feira de cinza, eu falei, bem, agora na quinta-feira vai, nada. Na sexta, vem outra semana, passa. Agora, estão dizendo, não, agora é terça-feira. Ah, mas como? Agora já entrou em março. Quer dizer, é fundamental que nós saibamos quem faz parte dessa lista, por que deve ser investigado, que é a abertura simplesmente de investigação. Pode, inclusive, não dar em nada, tal, e você, inclusive, já destacou isso. Mas é central. Agora, a gente sabe a disputa política de entrar ou sair um nome aí. Isso pode encerrar a carreira política de muita gente, deputado e senador. Isso pode ser um instrumento de colocar ainda mais o governo contra a parede e pode também ser um instrumento contra a oposição. É bom a gente ficar de olho que pode ter uma manobra no sentido de pegar alguém expressivo na oposição, não o Zé Mané qualquer, pegar alguém muito expressivo e fazer parte da lista, no sentido de semelar o jogo. Então você pega alguém bem expressivo, você fala, porque o PT adora dizer que o mundo é a sua imagem e semelhança. Não é se o PT é corrupto que todos são corruptos, muito longe disso. Ou que o brasileiro tem DNA de corrupto. Isso é uma idiotia que é falado sistematicamente e tal. Então, a manobra pode ser essa. Você demora, tira um nome, põe outro e depois coloca um nome grande da oposição, mas só que depois você não pede abertura, não vai indiciá-lo. Você só investiga. Quer dizer, você queima, portanto, durante uns meses, mas não faz o indiciamento. Seja uma manobra tipicamente diversionista. Olha lá, justiça é justiça. Não é instrumento de um projeto criminoso de poder. Por isso, Rodrigo Janot, é seríssimo que você está decidindo a sorte do país. Eu sei que você tirou licença de 6 meses para fazer campanha, fez a sua campanha para ser procurador, encontrou com A, com B, tente se encontrar com políticos, inclusive gente da alta direção do PT, etc. Eu não estou, evidentemente, colocando em dúvida a sua honestidade. É importante destacar, o que eu quero, eu e milhões de brasileiros, é que você haja segundo a sua consciência e segundo a documentação que veio do Paraná. E não se dobre aos donos do poder. E isso é central, hein? O Felipe Varela me diz o seguinte, é verdade que o Janot comemorou o fato de Lula e Dilma não estarem supostamente na lista? É verdade. Ele falou, passei a régua e graças a Deus. Que é isso? Eu não sei porque graças a Deus. Para mim, qual é o problema? Que Deus não tem nada a ver com o PT. Nada com o Petrolão, não tem nada a ver com isso. Nada. Né? E segundo, parece que na Constituição, que ele deve ter lido, todos são iguais perante a lei. Qualquer cidadão é igual. Pode ter sido presidente, ex-presidente, senador, deputado, um outro cidadão, todos são iguais. Então, ao já ficar satisfeito, e essa notícia, essa expressão correu Brasília e correu Brasil, né, que passou a régua. Pô, mas você tá passando a régua então na lista, tá difícil, hein? Você quer que eu ajude? Eu vou aí, pô, posso dar um pulinho, né? Até eu pago a passagem, não é igual a Câmara. Eu pago a passagem, eu vou aí, eu posso ajudar. Porque você não é namorado de deputada, né, Vila? Não é namorado. Ali, aí então, não tem ali essa aquela moleza, festa, né? Então eu dou um pulo ali, ajudo. Porque se ele passou a régua e sabe que não tá o Lula, a Dilma, a pergunta é, quem faz parte da lista? Então, a lista não pode ser instrumento de manipulação política. Porque, volto a dizer, você faz só a abertura de investigação, não é a solicitação de indiciamento. E outra coisa é se aceita a solicitação de indiciamento. Portanto, são processos distintos. Mas você fazer parte da lista, claro que é um sentido político. Por exemplo, se Renan Calheiros está na lista, e tudo indica que estava, só se sumiu, ninguém, né? Se o Renan, presidente do Senado, está na lista, aí se atingiu a base no Congresso, o governo é fraco na Câmara, mas no Senado consegue sustentar. Aí você vai atingir o coração da defesa do governo no Senado, que é Renan Calheiros. Aí a situação fica muito complicada, por isso que a presença de alguns nomes é chave. Daí que eu não admiro se nessa história toda esteja Renan, mas enfim um nome importante da oposição, expressivo.
no sentido de querer melar o jogo e tal. Vamos ficar muito atentos, porque a tradição, infelizmente, da justiça no Brasil é não fazer justiça. Se é dos 3 poderes da República, um que nunca cumpriu suas atribuições plenamente, com certeza é o Poder Judiciário e principalmente a Suprema Corte. É o terrível. Olha, o STF, ao longo da sua história, nunca esteve ao lado da democracia, das liberdades, da defesa dos direitos humanos, desde a sua criação pela República. Fechou os olhos aos ataques na República Velha, depois de 1930, durante a ditadura do Estado Novo, durante o regime militar. Sempre, quando o cidadão, aqueles perseguidos, iam ao STF, encontravam a porta fechada e tal. Eu quero ver agora como que o STF vai agir, por isso que o Teori Zavascki é chave. Vem a lista, a abertura da investigação. Temos o relator aqui, que é o Teori Zavascki. Aí eu quero ver como é que ele vai agir, porque da forma como ele agiu, volto a dizer, na segunda fase do mensalão, foi um horror. Ou seja, retirou a condenação de formação de quadrilha e passamos a ter quadrilha sem chefe. Né? E, como você mesmo destacou, quer dizer que quem organizou foi um cara que foram um casal mineiro, um publicitário e uma bailarina, né? Marcos Valério e Cátia Rabelo, né? Que organizaram o mensalão e iludiram o pobre Zé Dirceu, que era uma pessoa ingênua, acabou sendo enganado, assim como o Genuíno, o João Paulo Cunha, etc. Compraram a maioria da Câmara, aprovaram a reforma da Previdência em dezembro de 2003. Vale lembrar dessa forma, tal. Pô, ninguém é idiota, né? Bom, a gente tem aqui mais participações, aí a Junqueira me diz, olha, tanto o Quaquá quanto o Lula estão incitando a violência pelo Brasil. Aquilo que a gente já falou, não tem lei para isso. Eu queria colocar o trechinho, então, do vídeo que a gente falou. Vamos mostrar o vídeo para quem não viu. Eu quero participar das coisas porque eu acho que nós estamos precisando ir para a rua. Estamos precisando ir para a rua, sabe? Defender a nossa Petrobras e, sobretudo, defender a reforma política e defender a democracia. Tá faltando um pedaço aí, tá, gente? A produção não pegou o vídeo inteiro, não, que era pra ter pego, mas tá faltando um pedaço em que ele chama o MST do companheiro Stedley. Isso, acho que é logo depois dessa passagem. E aí o nosso twitteiro pergunta, não tem lei pra isso? Esse Quaquá é um Quaquá, né? É um Quaquá, parece coisa de piada e tal. Claro, ele pode, isso tá lá, é incitação à violência e tal. E depois teve os incidentes que confirmaram isso. O cenário que ele desenhou, eles inventaram convocar atos no dia 13 de março, sexta-feira. Já foi convocado muito antes o ato de 15 de março, né, pelo impeachment da presidente Dilma, que é um domingo, todo mundo já sabe e tal, e está se espalhando pelo Brasil como rastilho e pólvora e tal. Eles convocaram o dia 13, escolheram a data também para lembrar 1964. Só que é a tragédia e a farsa, né? Lembrar o comício do dia 13, o comício da Central, no Rio de Janeiro, numa sexta-feira à noite, em frente ao então Ministério da Guerra, etc. Tal. Tentar fazer uma espécie de grande comício das reformas. É piada. O que eles querem é criar um cenário para preparar incidentes, não tanto na sexta, mas fundamentalmente tentar melar as manifestações pelo Brasil no domingo e tal. Eu acho que aí que é a questão que se coloca. É fundamental que na manifestação de domingo vai ser pelo país inteiro, ordeira, né? Não cair em provocações, porque o PT, através PT, CUT, todos os seus braços, né? Outros partidos auxiliares, os black blocs da vida, os MS não sei o quê, os sem tudo, né? Porque tem sem isso, sem aquilo, sem time, sem técnico, sem não sei o quê, vão juntar tudo isso, sem vergonha, que vão tentar descaracterizar a manifestação. Por isso que é fundamental ter esse controle, esse cuidado, porque certamente vai ser uma operação massiva por todo o Brasil, né? Bom, a gente está já com o tempo estourado, mas tem alguns assuntos que a gente precisa falar, porque os caminhoneiros hoje receberam um recado da presidente Dilma na boca do José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, que no fim das contas, né, repete o que a presidenta mandou ele falar, né? Sim. E aí ele disse o seguinte, olha, caminhoneiro que tiver aí contra, né, o que a gente já acordou, caminhoneiro que continuar fazendo confusão vai ser multado R$10.000 por hora, e a Polícia Federal já foi autorizada a abrir inquérito para descobrir quem é essa gente que está atrapalhando o Brasil e tal. E aí lá pelas tantas ele disse o seguinte, mas olha, isso aqui é uma decisão da Justiça, não é do governo, mas quem provocou a Justiça foi um camarada chamado Luiz Inácio Adams, que é o advogado-geral da União. Deveria ser, né? Ele é o advogado-geral do Estado de Dilma. Claro, essa que é a verdade, né? E aí eu fiquei pensando, mas como é que pode o governo pegar e colocar o Estado contra uma categoria e de forma individual? Não é o Estado contra um sindicato, uma federação, não é uma briga assim. A briga é assim,
É o Estado brasileiro contra o seu João das Couves. Então, seu João, o senhor que trabalha aí 30 dias por mês, o senhor que roda esse país, o senhor que fica na fila para desembarcar nos portos brasileiros, o senhor que fica debaixo de sol, debaixo de chuva, o senhor que enfrenta aí a buraqueira das estradas brasileiras, o senhor que quando não quer enfrentar a buraqueira tem que botar a mão no bolso, pagar o pedágio, o senhor que transporta, né, tudo que se produz nesse Brasil. Então é o seguinte, e o senhor que ganha muito pouco, é o seguinte, eu vou lhe meter uma multa, é 10 mil por dia. Quer encarar? Se não tiver bom para você, eu vou colocar a Polícia Federal na sua cola, para você parar de incomodar o governo. Que é isso, Vila? Não, é um negócio inacreditável. Aí a gente vê como é que funciona o governo brasileiro, o Estado brasileiro. Isso é uma longa tradição, né? Que é um Estado autoritário, arbitrário. Quer dizer, usa toda essa estrutura legal repressiva contra aquelas reivindicações absolutamente justas e que você demonstrou tudo, que envolve a questão do valor do frete, as longas jornadas de trabalho, a superexploração desses caminhoneiros. A maior parte deles são pequenos empresários, que eles vivem daquele caminhão, aquilo é a sua vida e tal. Aí vem o Estado todo feroz e quer aplicar a lei, a multa, vem a Polícia Rodoviária Federal, diz que vai multar todo mundo, agora vai fazer a aplicação dessa legislação extremamente autoritária e tal. O curioso, enquanto isso, você tem rombos na Petrobras, rombo ali, rombo acolá, essa quadrilha nesse projeto criminoso de poder. Eu acho que aí a questão toda fica muito claro como esse governo não tem absoluta autoridade, porque ao agir dessa forma, é uma clara demonstração que não tem autoridade. O estranho é o seguinte, é que todo mundo já sabia, esse era um problema antigo, quer dizer, vamos dizer, o novo governo tomou posse 1º de janeiro, né? A partir dali, o ministro dos Transportes, quem é o ministro dos Transportes? É um cidadão de São Paulo, vereador, ex-vereador, Antônio Carlos Rodrigues. Que esse cidadão? Ninguém sabe, cadê ele em toda essa história? Ele deveria ter sido o primeiro, desde eu assumir em janeiro, de saber dessa reivindicação e está negociando. Nada, o governo não fez nada. Agora, com a porta arrombada, tenta apresentar propostas que, inclusive, não atendem o desejo da maioria da categoria. O que mostra, e isso vai agravar ainda mais a situação econômica, o desabastecimento, inflação, etc, 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 etc. Ou seja, é mais uma demonstração que não há governo. Caiu o grau de investimento, a nota de grau de investimento da Petrobras, tem uma questão dos caminhoneiros, a situação continua extremamente difícil da economia brasileira, há um desânimo generalizado, não tem base parlamentar, em suma, é a agonia final do PT, só que a agonia final não é que amanhã vai terminar. Poxa vida, o PT tem uma história de 35 anos, está no governo há 12. Portanto, e ele tem uma estrutura, ele não tomou... Não tem que terminar não, porque também tem que pagar pelo que cometeu. Claro, né? Claro. Quando a gente fala agonia final, porque como é que ele vai sair do aparelho do Estado e de uma estrutura que ele conseguiu tomar partes dos 3 poderes para si, né? Dentro do executivo, com bancos, empresas estatais, autarquias, nos legislativos, né? Inclusive nos legislativos estaduais, no judiciário, que também tem a presença do Partido Trabalhador. Em suma, você tem uma estrutura carcomida que tomou o aparelho do Estado para si, como se fosse um projeto do partido. Não há mais ideia de projeto nacional, nada disso. Isso para eles, isso é pouco importante. Então, é um processo de fim disso. Só que o fim não é da noite para o dia. Vai ter muita luta e nós teremos um 2015 de muita crise. Se o Joaquim Levy, de forma otimista, falou que vai ter uma recessão de um crescimento negativo de menos 0,5, vai ser pior. Tudo indica que vai ser pior. E dificilmente o Joaquim Levy será o ministro da Fazenda em dezembro desse ano, porque nós vamos ter tensão política o ano inteiro. E o único jeito da gente resolver essa situação é através da mobilização, da tensão e da crise. A crise não é negativa. Na história do Brasil, uma série de crises elas foram fundamentais para a gente se livrar de um passado e construir uma alternativa econômica, política, e o país avançou. Nós estamos vivendo esse momento em 2015. O meu temor, e já disse várias vezes aqui, é se a oposição vai estar à altura do momento histórico que nós estamos vivendo. Se ela está sintonizada com os milhões de brasileiros, que, por exemplo, na pesquisa da Datafolha, isso ficou claro, a impopularidade, o governo mais impopular no século XXI do Brasil republicano é o governo Dilma tal. Se ela vai estar sintonizada com isso, com o que as ruas falam, o sentimento popular, e ela não deu um passo atrás na CPI da Petrobras, que vai ser uma guerra. A instalação hoje foi tranquila. A partir da semana que vem vai começar os trabalhos efetivos. Aí vai ser uma guerra. Nós teremos na Praça dos Três Poderes, vai ser uma verdadeira... Vai ser guerra nas 3 partes da praça. No STF, com
Vamos finalmente conhecer a lista e quem vai ser investigado. Bem, do outro lado, vamos estar no Congresso, especialmente na Câmara. Atravessando a rua. Atravessando a rua, vamos ter aqui na Câmara a CPI funcionando. E já com gente da lista que virou zumbi, né? Que virou porque zumbi. Durante um tempão vai ter um grupo no limbo, Sim. porque faz parte da lista, tem que esperar o trânsito no julgado para saber se aquele grupo vai ser condenado, não vai ser condenado, inocentado. E Sim. vai ficar aquela coisa, né? Serão os deputados zumbis. Sim, e comissão de ética funcionando ao mesmo tempo, aquele quadro que nós já vimos em 2005, só que em escala N vezes maior e tal. E do lado de cá, no Palácio do Planalto, um governo moribundo, é incrível, não tem 2 meses e está moribundo, um governo moribundo e que vai fazer de tudo. E ela disse que na eleição ia fazer de tudo para ganhar. E fizeram, com a injúria, com a calúnia e com a difamação. É importante falar isso para vocês do PT. Difamação. Fizeram de tudo. Difamaram Marina Silva, como nunca vi na minha vida, nos meus estudos que eu fiz História Política Brasileira, e depois com a Aécio Neves no segundo turno e tal. Eles vão fazer de tudo em 2015, que eles não vão sair do poder legalmente, eles vão fazer de tudo para criar problemas. E nós, que somos defensores primeiro da Constituição, da lei e da ordem, teremos que fazer tudo no interior da Constituição, porque qualquer transformação, meu receio, nesses momentos de profunda polarização, que nós já estamos vivendo e vamos ver mais em 2015, são aqueles que começam a falar: a solução se dá pelo rompimento da ordem legal. Não. Qualquer solução de crise se dá pelo cumprimento pleno da Constituição. Quem não gosta da Constituição é o PT e grupos de extrema direita que são anti-PT, mas não estão, por exemplo, comigo e nem com você, não estão conosco. São aqueles que querem falar assim: vamos pôr a ditadura. Se você quer ditadura, cara, vai para outro lugar. Você vai lá para Cuba, que tem ditadura, vai para a Coreia do Norte. Agora, não vem aqui no Brasil querer defender ditadura, não. O que nós queremos é democracia. Você tem que ficar com o PT. Você não é antipetista. Você está enganado. No fundo, você é petista. Você é igual a eles. Então, o que nós queremos é o cumprimento da Constituição. E teremos, certamente, a partir agora de março, porque fevereiro, na prática, nós já terminamos, com a lista do Janot, funcionamento da CPI, aprofundamento da crise política e da crise econômica, vamos começar já na semana que vem, aí mesmo, efetivamente, o ano político, né? E teremos esse 2015 marcado por isso, marcado pela tensão e, finalmente, eu sempre lembrando uma expressão que, na verdade, é lá do Monteiro Lobato, parodiando o Monteiro Lobato, que depois o Jânio usou, mas era o Monteiro Lobato, lá, acho que isso está também lá nas cartas lá do Lobato, e ou o Brasil acaba com o PT, acaba politicamente com o PT, ou o PT acaba com o Brasil. Acho que esse é o dilema que nós vemos hoje em 2015. Uau, hein? Para a gente fechar, o mundo está salvo porque existe, né, uma justiça empenhada nesse Brasil, inclusive o juiz, né, Flávio Roberto de Souza, que resolveu passear com o carro do Eike Batista. Né? Esse mundo está perdido, Vila. Né? Tem lá o Brasil estampado na The Economist, né, como o país que está no atoleiro. Sim. Tem aí o Lula falando um monte de bobagem. E aí tem o juiz que resolve dar uma passeadinha. O que você tem na cabeça? Ele quis proteger o Porsche. Se fosse um Fusca, ele levaria para casa? Eu fico pensando o seguinte: se fosse um Fusca, daqueles que o Itamar mandou outra vez lá em 93, senhor juiz, o senhor levaria o Fusca para casa? Um Fusca azul, por exemplo, azul marinho, o senhor levaria para casa? Pô, e levou o piano também, e deixou no vizinho. Caramba, não é possível, é a desmoralização de tudo. Não, é um absurdo. Pô, gente batalha. É a falta de qualquer trava moral. Assim, eu não consigo entender. Alguém que conhece a legislação a fundo, alguém... E assim, gente, será que esse juiz é maluco? É pouco inteligente? Além de ser malandro, né? Aí não tem medo também não, tá? Além de ser malandro, porque esse criminoso, aí não vem dizer, vou proteger do quem? Vão roubar? Vão bater a carteira? Vão fazer o quê? Você acha que é praxe? Aí vai e pega. E olha, e que é terrível, né? A gente acha tão importante a justiça, porque dos 3 poderes, tudo bem, são harmônicos, equilibrados, interdependentes, etc. Tudo que nós já sabemos tal. Mas desde criança a gente nasce com esse sentimento da justiça, tal, a ideia da justiça. Muito mais do que a ideia de executivo, de legislativo, a ideia da justiça. Puxa vida, um juiz, um desembargador, um ministro, estou falando de toda a carreira, é fundamental que ele tem de ser o honesto dos honestos, ele tem que ter uma relação com a ética, com o cotidiano, tem que ser um exemplo. Mulher de César, né? Então, mulher de César. Tem que ser e parecer. E parecer é fundamental. Então, cometer um erro desse, o senhor juiz, é uma vergonha, porque aí o Eike Batista vem uma mulher, ficam gozando da justiça. Pô, não dá. A justiça é essencial para a moralização do país. Puxa vida, não pode cometer equívocos como o senhor cometeu, né?
Você é bonzinho, no equívoco. Muito bem. Tem dica de moda hoje? Porque, olha, essa capa da The Economist, a produção tem aí no ar, se tiver, coloca no ar pra mim, senão você clica lá no Gil Veja, aproveita, você que não viu, já vê que tem lá a capa, que é uma bela capa ali de uma moça. Deixa eu ver se eu consigo descrever aqui para o nosso, clicar aqui no nosso super sistema, que a gente consegue cortar no ar aqui a capa, que é aqui uma mulher vestida passista, com roupa, parece uma escola de samba, uma escola de samba tal, numa escola de samba, ali, ó, isso, tá lá, perfeito. muito bem, bonitinho. Isso, na escola de samba, lembrando agora o recente carnaval, não sei se era Beija-Flor, dentro do escárnio nacional, patrocinado por uma ditadura sanguinária de Guiné Equatorial. Caramba, até o carnaval, né? Olha lá. Olha lá a capa, coloca a capa, por favor. E aí, nesse atoleiro dos diabos, né? Até que de forma bastante educada, colocou... Foi educado. Podia ser azul petróleo. Aquela cor que a presidente Dilma usou no vestido no casamento da sua filha, quando o Paulinho... o Paulo Roberto Costa, o Paulinho do Lula, estava presente como convidado e ela não conhecia. Mas é para mostrar, eu acho que isso, e é uma revista que em certo momento, é bom lembrar que no segundo governo Lula, em certo momento do segundo governo Lula, ela colocou o Brasil nas alturas, tal, elogiou, tal. E aí o governo, evidentemente, falava, olha, até The Economist. Agora critica a revista. O que é curioso, que você, igual a história das notas, você valoriza quando tem boa nota. Quando você tem nota ruim, você diz, essa nota não vale nada, né? Quer dizer, o que mostra a Dilma agora é especialista, né? É especialista em agências reguladoras, em agências que dizem se grandes empresas de petróleo e outras são empresas que são confiáveis ou não. A Dilma você imagina? Ela, depois da compra de Passa Dilma, que ela tem a responsabilidade direta, e de Abreu e Lula, que ela teve a participação direta também no longo processo, desde quando ela era ministra das Minas e Energia, depois da Casa Civil e depois como presidente da República, né? Ela fala com a maior tranquilidade. O que me causa assim, horror é que em qualquer país sério a pessoa se esconderia ou pediria demissão e ir embora para casa, né? No Japão, a questão de 10 dias atrás, um ministro, que não era de um ministério importante, mas não interessa, tinha recebido lá $8 mil de uma doação não legalizada, $8 mil. Ele pediu demissão. Quer dizer, os valores, eles falam em bilhões e continuam saindo na rua. E na internet ficam dizendo que, olha, estão querendo privatizar a Petrobras. Eles já privatizaram. Que, olha, nós precisamos defender, olha isso e aquilo. Com a maior cara de pau. O Lula fazer isso, o Lula nunca teve caráter, ele tem como princípio não ter princípio. Isso eu já sei. Agora, as pessoas ficam reproduzindo. É triste, quer dizer, agora nós temos essa agonia e o país paralisado, nós vamos ter uma economia paralisada, vamos crescer para trás, né, num processo de recessão econômica, crescimento negativo. Agora, a esperança minha, Joyce, acho que de tantos outros, é que toda essa agrura econômica, situação difícil, mas a gente consegue resolver o nó político. Porque o nosso nó é a questão do PT. Esse projeto criminoso do poder, ele é um projeto antinacional, antipopular, contra a pátria brasileira. Ele é o grande obstáculo. Na hora que nós não tivermos esse projeto criminoso de poder, nós temos a possibilidade de rapidamente da economia voltar a crescer, do otimismo, investimentos internacionais e tal. Há um dilema hoje, é um dilema da sobrevivência do Brasil. Volto a dizer, ou o Brasil mantém o PT no governo, e aí o nosso país vai para o buraco, ou nós nos livramos do PT e temos condições de nos desenvolver. Há uma contradição antagônica, que não há saída. Com o PT, continuaremos no atraso, na corrupção e na miséria. Muito bem. Babau, acabou nesse tempo, já foi. Sempre tá voa. Muito bem, obrigada, Vila. Uma ótima noite para você e muito obrigada pela companhia de todos. Falamos aqui de mais esse dia, um dia, minha gente, em que tudo aconteceu envolvendo aí a política, a economia, noticiário local, nacional, internacional, e a gosma verde cobrindo o país, estampado aí na capa da The Economist. Tudo comentado pelo nosso colunista Marco Antônio Vila, todas as quintas-feiras aqui entre nós, e você sempre participa. E continua vendo na internet, compartilhe à vontade, passe pelo WhatsApp. Aliás, vivo recebendo os nossos vídeos pelo WhatsApp. Ah, que legal. Corre aí mundo afora. Muito bacana, viu, isso, Vila? Eu agora tô ligado também. Não, agora... Com certo atraso, né? Um certo atraso, assim, de uma década, né? Mas tudo bem. Década não é tanto, né? É coisa de historiador, né? Uma década para historiador não é nada, né? Vila que está no Twitter e no Facebook. Estou lá também no Twitter e no Facebook. Não esqueça do Facebook de Veja, do Twitter de Veja. Tem Instagram. Tem à vontade, gente. Tem rede social que não acaba mais. E a gente se vê amanhã cedinho. Obrigada pela companhia. Tchau.